Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Fabi, eu sou assessora da ABUB na região São Paulo, Mato Grosso do Sul, e eu sou professora também de Sociologia no ensino médio, né? Estou aqui com dois objetivos, né? Explicar bem rapidamente, né, a função da escola na sociedade e também como você, evangélico, pode entender a escola e o teu papel, né, nela a partir das escrituras, né? E né, o melhor caminho para o estudante evangélico é interpretar a escola e tudo que ocorre nela, né, pela cosmovisão cristã. Então, fazendo um breve resumo, né, a palavra de Deus diz, né, que ele, Deus, criou tudo que é bom e deixou o ser humano, né, com a responsabilidade de cuidar das coisas, né, da criação. A desobediência do homem, né, em relação a Deus, ocorrida no passado e hoje também, né, afetou essa relação. Nossa relação com Deus, com o outro e também com a criação, né? A boa notícia, a nossa boa notícia é que Jesus Cristo está reconciliando todas as coisas nele, né? Nós vivemos, né, o já e o ainda não, né? Sabendo que Cristo iniciou o processo de redenção, mas esse processo vai ter completude, né, quando Jesus voltar, né? Então, enquanto Jesus não retorna, né, seguidores, né, dele são como embaixadores dele aqui nessa terra, né? Isso implica que somos forasteiros e peregrinos nesse mundo, né? Mas a gente se importa com o que acontece aqui, né? E tudo o que a gente faz em todas as áreas da vida e locais devem glorificar a Cristo, né? Feito esse grande resumo, eu quero fazer um outro resumo também, né, das posturas mais comuns dos cristãos no ambiente estudantil. É um pouco caricato, sim, mas ajuda a gente a pensar um pouquinho. Então vamos lá, essas posturas, tá bom? A primeira, né, é a compreensão, né, de que o que acontece, que é um conflito, né, entre a fé e esses outros espaços seculares, assim, né? Então, algumas pessoas se sentem bastante desconfortáveis, né, e tem medo de perder a fé no espaço escolar e tudo mais, e se envolvem pouco com esse estudo, né, não vem a hora de terminar, ou ainda, né, essa compreensão leva a entender que tudo que é ensinado deve ser combatido, né, e a pessoa acaba, às vezes, estabelecendo conversas raivosas, né, com quem discorda da gente, né. Claro que a gente pode discordar, mas a maneira que a gente faz isso também tem muita importância. E também, né, tem algumas brigas que não vale a pena a gente se envolver mesmo, né. Bom, a segunda postura é a visão que os estudos e a fé são coisas totalmente opostas, né, independentes também, né. Isso gera uma vida desintegrada, né. Então a pessoa é uma na escola e outra na família e na igreja. Ao longo prazo, isso não se sustenta, né? Porque o ser humano é um todo integrado. As instituições é que podem ser independentes e separadas, né? A terceira postura é aquela que entende, né, que as amizades estabelecidas nesse espaço, né, o conhecimento e a habilidade desse espaço escolar como um novo guia de fé, assim, né? E a pessoa só se interessa pelo que ocorre na escola, só se importa com os amigos que estão ali, o conhecimento que é aprendido ali, e entende que o conhecimento ali na escola é o que explica, né, a realidade da vida e o todo também. Isso também não é muito saudável, né? E uma última postura, né, é uma visão um pouco de diálogo, né, reconhecendo que há conhecimentos, né, na escola e relações na escola que são boas e outras que são conflitantes mesmo com a nossa fé, mas que essas podem ser dialogadas, né, existe essa possibilidade. Eu gostaria de te encorajar a pensar mais nessa última postura, tá bom? Tô aqui, né, não tô dizendo para você abandonar sua vida devocional, sua relação com a família, com a igreja, não é isso, mas que você considere também, né, manter essas coisas que eu mencionei, mas a possibilidade de servir a escola, estabelecendo um diálogo profundo, né, um diálogo com o que acontece nesse espaço e com o que é feito ali também. Então vamos para a questão, né? Para que serve a escola? É provável que você já tenha feito essa pergunta em algum momento da sua trajetória, né, escolar, que estava cansado com a rotina, sem entender muito bem o sentido desse espaço. Isso é normal, mas agora é uma oportunidade de você fazer essa pergunta, né, buscando, né, um propósito em função da sua escola, né, na sua cidade, no seu bairro, a sua escola em si.
E a pandemia trouxe à tona muitas questões, né, relativas à escola. E são muitas questões, eu vou só enumerar algumas delas, tá bom? A primeira é que há uma compreensão de que muitos alunos, muita gente precisa de ter alguém, de ter um profissional da educação, um professor para ajudar a aprender. Acho que essa é a primeira coisa que vem à tona. A segunda, né, que a socialização, as relações que acontecem ali entre os alunos, entre o aluno e o professor, é importante para o bem-estar, né, emocional, psicológico dos estudantes, né. A terceira é a evidência, né, de quantas escolas, né, não usavam tecnologia, o nosso desconhecimento e despreparo em relação a isso, né. Um quarto ponto, né, é como para milhares de famílias, né, a escola é o local seguro onde os pais ou responsáveis podem deixar seus filhos para ir trabalhar, ou ainda onde essas crianças e adolescentes encontram uma alimentação adequada, né. Tudo isso, né, que eu apontei para vocês, não impede a gente de chegar a uma resposta bem simples, né, que a escola é o espaço onde se aprende, né, onde há aprendizado. E a maioria das pessoas reconhece que dá para aprender em outros espaços, como na família, na igreja, no clube e outros espaços, né? Mas em relação à escola, o aprendizado específico que acontece ali, hoje tem várias discussões. As discussões não é sobre a escola em si, mas é o propósito desse ensino, a seleção desses conteúdos e habilidades que devem ser aprendidos, também as metodologias e teorias que dão base para esse ensino. As discussões estão em torno dessas questões, assim. E todos esses aspectos, né, podem ser escolhidos, né, de acordo com a comunidade e a sociedade que a escola está inserida, né. Por isso é importante ressaltar, né, que a escola não é a mesma em todos os locais e ao longo da história ela mudou bastante, mas ela permanece, né, nesses vários espaços e ao longo da história como um espaço, né, para aprender, né. Então vamos só lembrar um pouquinho, né, como surgiu a escola que conhecemos hoje, né. Se você fizer uma rápida pesquisa, aí você vai ver que a palavra vem do escolé, não sei se estou pronunciando corretamente, né, mas que isso significa lugar de ócio. Sim, esse era um espaço livre para pensar, espaço livre de conversação, de aprendizado, destinado para homens livres, né, em Atenas, né, na Grécia Antiga, né. Cabe lembrar aqui que em Esparta a educação tinha um propósito diferente, era muito militar, era diferente desse aí, tá bom? E um primeiro registro, né, da escola com professor, alunos, sentado em algo semelhante à carteira, a gente tem na Europa, né, no século XII, na Idade Média. O tipo de educação estabelecida ali, né, seguiu os propósitos da igreja medieval, né, voltado para uma vida eclesiástica, monástica e restrita a algumas pessoas, né. É com o desenvolvimento do comércio que surge a necessidade de mais gente, né, aprender a ler, escrever e a contar. Mas, né, somente após o iluminismo, né, e principalmente, né, após a Revolução Industrial, que a escola ganhou ainda mais importância, né? Já que era necessário, né, no conhecimento básico para esse tipo de produção industrial, né? Os funcionários precisavam saber como operar as máquinas e tudo mais, assim, né? E há aqueles que percebem ainda, né, uma semelhança entre algumas escolas e as fábricas, né? Pela estrutura física, pelo toque de sinal, pelos comandos e a ideia de recompensa no final também. Enfim. Eu preciso dizer também, né, que os ideais de liberdade, fraternidade, igualdade, né, para todos, né, também contribuíram para a escola que conhecemos hoje, que a educação fosse obrigatória e gratuita, né, no nosso país. No Brasil, nós sabemos que as primeiras escolas iniciadas lá pelos jesuítas, né, com a catequização dos índios. Depois eles estabeleceram colégios mais estruturados, né. A gente sabe que na Constituição de 1824 foi assegurada a instrução primária, né, gratuita a todos os cidadãos. Isso aconteceu na lei e a gente sabe que boa parte da população, né, brasileira não teve acesso a essa educação, né.
Com a chegada dos protestantes no Brasil também, né, no final do século XIX, é que são retomadas, né, as iniciativas de escolas confessionais, e algumas delas a gente conhece até hoje, né? E assim, né, no final do século XIX e XX, né, teve essa compreensão de que a escola, né, no Brasil também deveria formar pessoas para o trabalho, né? É um processo da Revolução Industrial Tardia que aconteceu no Brasil, né? Hoje, né, de acordo com a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, que é um documento oficial que dá norte para a educação, o ensino aqui no Brasil tem a finalidade de, né, dar um pleno desenvolvimento para o educando, ele prepara para o exercício da cidadania e também qualifica para o trabalho, né? São esses os objetivos da educação no Brasil, né? Ao longo do século XX, a escola foi se consolidando, né, se tornando mais acessível para a população em geral. Eu sei que muita gente defende também, né, que antigamente, no passado, a educação era melhor, tinha mais qualidade, mas é preciso também reconhecer que poucas pessoas tinham acesso, né, a essa educação. Eu lembro que nos anos 90, aqui na cidade de São Paulo, os pais chegavam, né, a passar vários dias na fila de escola de ensino médio para conseguir matricular os seus filhos em escola pública, assim, né? Hoje a gente sabe que os desafios, né, para estudar o ensino médio são outros, né? A gente sabe que muita gente acaba desistindo, né, do ensino médio pelas questões da violência, pela necessidade de trabalho, tem um pouco de desinteresse também, a questão da maternidade, paternidade na adolescência também são motivos, né, para as pessoas não estudarem o ensino médio, né? E falando, né, nesses nossos desafios do ensino médio, eu queria pontuar mais alguns, né? Hoje tem uma crítica, né, quanto à quantidade dos componentes curriculares, das disciplinas, né, matérias que são ensinadas, né? A ideia é que são muitas, que há uma desconexão entre essas matérias também, né, uma aparente desconexão, e também que essas matérias estão dissociadas com a vida. Então tem essa primeira crítica. Mas ao mesmo tempo, esse conhecimento aqui, né, que é compartilhado e fragmentado, é o mesmo que é cobrado nos vestibulares e também é pressionado, né, que as escolas ensinem também. Então tem essa contradição, assim, né, entre criticar e exigir que seja ensinado esse tipo de conhecimento, assim, né. E mais recentemente, né, diante de todos os desafios do ensino médio, foi implementado, aprovado, né, um novo ensino médio, assim, né. E a gente está passando por esse processo de implementação disso, né, do que está sendo chamado de novo ensino médio, que tem sua complexidade enorme, assim, também. Agora, né, considerando todas essas coisas que eu falei, vamos voltar lá para o começo, né? Como a Bíblia ajuda a entender todos esses desafios que eu mencionei, né? Como você tem olhado para a sua escola, né? E principalmente como você, estudante cristão, né, ou estudante de licenciatura, pode servir a sua escola. Eu sei que não é uma pergunta fácil, que você vai precisar de mais tempo para refletir sobre ela, passar um tempo em oração, mas tente pensar em algumas ações simples que você mesmo possa fazer. Eu vou aqui só enumerar, né, contar resumidamente algumas histórias de estudantes de ensino médio que eu já ouvi e como eles juntos, né, se comprometeram a servir a escola, né. Eu primeiro quero destacar, né, aqueles estudantes que são testemunhas fiéis de Jesus na escola, né. E de forma muito natural eles conseguem compartilhar a sua fé com alguns amigos, até funcionários da escola, né? Em pequenas conversas, nesses momentos, nesses intervalos também, né? Também queria destacar alguns estudantes que apoiam a fé de outros estudantes cristãos, promovendo, né, momentos de estudo bíblico e oração. Estudantes que oram por seus amigos na escola e tudo que ocorre lá. Grupos, né, de estudantes evangélicos que promovem momentos recreativos na escola, desenvolvem arte e outros espaços também, né. Eu já ouvi algumas iniciativas, né, de pessoas que chamaram profissionais de outras áreas, conseguiram conversar com a direção e levar esses profissionais para falar, por exemplo, né, chamar um psicólogo para falar sobre doenças mentais, assim, né, e servir essa comunidade. Ou gente que conseguiu chamar algum advogado para falar sobre leis trabalhistas para estudantes de
estudantes trabalhadores, né, do noturno e do EJA também. Isso é uma forma de servir, né? Estudantes que conseguiram organizar feiras de profissões, de trazer orientador vocacionais para ajudar, né, na escola, que organizaram um mutirão de limpeza e organização da escola também. São maneiras de servir a escola, né? E você, né, diante disso, o que você tem pensado, né? Se você já faz parte, né, de algum grupo, né, de ABS, o que vocês têm feito para servir a sua escola? Passe um tempo orando a respeito disso, assim, né? Agradeça pelo que já foi feito, mas também pense em outras coisas que vocês possam fazer também, tá bom? Que Jesus abençoe a vida de cada um de vocês, que vocês sejam frutíferos, né, e bênção na escola que vocês estão estudando também. Eu agradeço por me ouvir até aqui e peço, se você tiver alguma dúvida, precisar de ajuda, precisar de oração também pelo seu grupo de ABS, que você entre em contato com a gente, tá bom? Um abraço e aproveite bem o TMR.